Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos a um salmodiai, baseado no Salmo 15. É um salmo pequeno de apenas 5 versículos que diz sobre o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu santo tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem o Senhor. O que jura com danos próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Esta é a mensagem do Salmo 15. Corretamente entendido à luz da palavra de Deus, cidadão dos céus são aquelas pessoas que pertencem ao povo de Deus e têm a sua esperança e fé na salvação eterna em Cristo Jesus. E que esta salvação não é adquirida por método ou mérito próprio, mas pela graça de Deus e fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 15, no entanto, quando fala das qualificações que tem o cidadão dos céus, parece dar a entender que esses cidadãos vão morar no céu, ou irão para os céus, ou são cidadãos dos céus, porque têm os seus méritos e fizeram por onde merecer. Bom, essa questão é também muito abordada e lembrada na carta de Tiago, em contraste com as cartas do apóstolo Paulo, pois que, aparentemente, Tiago parece falar em salvação por obras e Paulo em salvação por graça. Parece uma contradição, mas na verdade não é. Bem entendido, tanto no caso de Tiago quanto de Paulo e também agora no Salmo 15, a gente observa que as obras, elas acompanham as pessoas que têm fé. Quem tem fé em Deus e quem conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, naturalmente há de fazer e faz realmente obras, porque é um cidadão dos céus. Este é o contexto do Salmo número 15, é a expressão mais favorável daquilo que a gente vê nessa grandiosidade desse salmo com tão poucos versículos. Agora, a grande maioria das pessoas, bem como a maioria das religiões, apresentam a salvação como sendo fruto do mérito humano, conquista humana, através de obras, através do seu esforço. Realmente, temos de reconhecer que isso massageia o ego humano, não é? Porque o homem se sente feliz em saber que ele fez por onde merecer. Realmente tem essa vantagem. Mas não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. O cidadão dos céus, ele pratica justiça porque ele é cidadão dos céus. Ele habita aqui na terra, mas vai morar nos céus. Essa expressão está no versículo 1. O que habita e o que mora na casa do Senhor. Quem habitará no seu santo monte? Essas qualificações não são, evidentemente, meritórias ou conquistadas pelos homens, mas são as qualificações de quem já é cidadão dos céus. A base, portanto, dessa justiça, que aqui evoca o Salmo 15, não é voltada para o homem, mas é voltada para a graça de Deus. O que Cristo fez em favor do homem, mesmo sem ele merecer. É isso mesmo. Agora, o texto fala, quem habitará no seu santo lugar? O santo lugar é uma expressão profética dita por Moisés, conforme Êxodo 15,
versículo 17, que menciona o santo monte onde Deus plantaria a sua habitação. É engraçado que no tempo do rei Davi, Davi conquistou os jebuseus, que eram os habitantes da antiga Jerusalém. E essa Jerusalém estava edificada sobre o monte Sião, o monte do Senhor. Davi conquistou. Os jebuseus acreditavam que isso jamais iria acontecer, mas realmente aconteceu, porque Deus deu a vitória para Davi. Então, a partir desse momento, a Arca da Aliança, desde o tempo de Moisés existente, como também o tabernáculo, que tinha uma posição transitória, que mudava de lugar e etc. e era marcado com uma presença e o lugar onde Deus habita, Davi então mandou trazer, ou trouxe a Arca da Aliança para a cidade que ele construiu, que ele edificou sobre o Monte Sião. A Jerusalém é, portanto, a cidade do rei Davi. Ele conquistou, ele reedificou a cidade, ele plantou aquela cidade como lugar do monte onde habita o Senhor. Bom, essa é a expressão teológica e a forma como o Antigo Testamento apresenta a cidade de Jerusalém e a habitação de Deus. Acontece que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, diz o apóstolo Paulo no seu discurso em Atenas, conforme Atos capítulo 17. Realmente, a habitação de Deus não é mais naquele santo lugar, visto que na cruz, quando Jesus Cristo morreu, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Não havia mais separação entre o santo e o santo dos santos. Não tem mais sentido, não ter mais sentido aquele templo, nem também aqueles sacrifícios, uma vez que Jesus Cristo foi um sacrifício único, o sacrifício verdadeiro, o sacrifício cabal, não merece mais fazer nenhum sacrifício, certo? Então, o que acontece agora? Nós habitamos no Santo Monte, sim. Habitamos no santo lugar, sim. Mas a expressão verdadeira é que Deus agora habita em nós. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele habitou entre nós quando veio à terra, mas ele habita em nós quando enviou o seu Santo Espírito. E através da presença do Espírito Santo em nossa vida, Deus habita em santuários feitos não por mãos humanas, mas no santuário que ele mesmo edificou, que ele mesmo construiu. Esses que são a habitação de Deus, eles estão realmente prometidos, fadados, eles estão potencialmente destinados a, agora onde Deus habita, ele ir morar com o Senhor. Veja que a expressão morar e habitar, habitar e morar, estão também nesse salmo, no início do salmo. É assim que realmente acontece. Deus habita em nós e um dia nós iremos morar com ele no santo lugar, que é os céus. Os céus que Jesus Cristo foi preparar. As moradas na casa do Pai que Jesus Cristo foi preparar. Conforme diz João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito, porque vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Maravilhoso, né? Então, fica muito claro que Deus habita em nós. Fica muito claro que Jesus vai voltar um dia para nos levar para nós não habitarmos, mas para nós morarmos com Ele. Por isso que o Salmo diz assim, o Salmo diz, quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem? Permita-me. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo e quem há de morar no seu santo monte? É isso mesmo.
a habitação do Espírito Santo para um dia nós morarmos realmente com Deus. Então, isso faz lembrar, durante aquela peregrinação no deserto em que o povo de Deus fez, amando de Deus, o tabernáculo, onde Deus estava situado, onde Deus morava e mostrava a sua glória. Depois, no templo. E agora que não existe mais o templo, existe o nosso corpo, que deve ser santificado, separado para a habitação condigna de Deus através do seu Santo Espírito. Bom, esse que já é cidadão do céu, esse não precisa praticar obras para ir para lá, morar, mas pratica obras porque é cidadão dos céus. Esse pratica justiça, esse não empresta dinheiro com usura. E, por sinal, Moisés faz uma referência profética de que em Israel não era permitido cobrar juros ou ter usura quando se prestava a alguém da família ou alguém da família da fé. Mas para o estrangeiro podia se fazer. No entanto, dinheiro, que é uma coisa muito importante, a gente observa que Deus dá e cabe a nós fazer com que esse dinheiro renda, esses bens se multipliquem e se transformem em formas também da gente agraciar e abençoar outras pessoas, não é? Portanto, existe uma similaridade muito grande no Salmo 15 e no Salmo 24, que também menciona: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É o que está no Salmo 24. Veja como é parecido o Salmo 15, não é? E fala também das qualificações que os cidadãos dos céus têm. Então, voltando os olhos para o Salmo 15, o maior problema não é os homens maus fazerem o mal. O maior problema que temos são os homens bons que se omitem de fazer o bem. Essas palavras não são minhas, são do Martin Luther King, né? Na época da segregação americana, pronunciou essas palavras com muita propriedade, porque nós não somos salvos pelas obras, não, é pela graça de Deus. Mas, no entanto, quem é salvo é cidadão dos céus, tem obras de justiça para praticar e honrar a Deus, glorificando assim ao Senhor. Portanto, essa é a coerência entre obras e graça. E essa lição está presente nesse salmodiai de hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão. Amém.